Senhor, fique conosco, fale conosco, manifeste a tua presença nesse lugar, Senhor. Nós invocamos a tua presença, que o Senhor venha receber o nosso louvor, a nossa adoração, nessa sexta-feira, Senhor, que nós possamos ser provocadores de milagres. Que milagres venham acontecer nesta noite, Senhor. Que pessoas venham ser curadas neste lugar. Que pessoas venham ser libertas de todo mal neste lugar, Senhor. Que tua presença, Jesus, esteja conosco nesta noite. Sem ti nós nada queremos fazer, Senhor. Sem ti nós nada podemos fazer, Deus. Então vem neste lugar, Senhor. Fala conosco, fica conosco e abençoe os louvores que vão ser entoados. Em nome de Jesus. Que a paz seja com todos, amém? Vamos ler Mateus 3,55. Mateus capítulo 13, verso 55 diz assim: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, os seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Não é este Jesus, o filho do carpinteiro? Ele está neste lugar, amém? Ele vai te curar se você crer. Jesus está aqui, ele diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então eu peço que você louve o nome de Jesus nessa noite. Chame o nome dele, porque ele vai te ouvir. Vamos cantar, amém, carpinteiro? Nas
E Ele vai consertar a nossa casa em nome de Jesus. Ele está nesse lugar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém deixar Ele abrir a porta do seu coração, eu entrarei em sua casa e cearei com Ele e Ele comigo. Amém? Vamos cantar ao Senhor. Somos gratos. Grato sou o Senhor. Seja o que for, eu vencerei.
somos gratos pelo sacrifício na cruz. O Senhor verteu aquele sangue da cruz por nós. O Senhor deu a vida por nós. O teu sangue tem poder para salvar. Todos necessitam
reina para todos sempre. Jesus Cristo, estamos aqui, Jesus, por uma causa, Senhor. Estamos aqui por Ti, Senhor. Poder sentar, amém? Poder se sentar no nome de Jesus. Quem está feliz, diga amém? Oh, aleluias. Provocadores de milagres, amém? Pode acender a luz, tá? É o 7 e 11, amém? Você que trouxe sua oferta, amém? O seu dízimo, segure nas suas mãos agora no nome de Jesus, amém? Esse momento é um momento de gratidão ao Senhor. Nós cantamos aqui, grato sou por tudo que tens feito, Senhor. Então segure nas suas mãos agora o seu dízimo, a sua oferta, amém? Senhor, todos os irmãos agora vão trazer o dízimo, a oferta. O Senhor multiplique, Senhor. O Senhor venha abençoar a cada irmão, Senhor, a cada irmã que vai trazer agora, pela fé. É pela fé, Senhor. É pela fé. Não é ninguém é obrigado, não, Senhor. É por amor, por alegria. Então que o Senhor venha abençoar cada irmão que está aqui, cada irmão, a cada irmã. Senhor, abençoa as empresas, os irmãos que são empresários, os irmãos que trabalham também, Senhor. Tiveram um dia cansativo, mas mesmo assim, Senhor, fizeram esforço de estar aqui na Tua presença. Fizeram esforço de estar aqui, Senhor, te louvando. E nesse momento vão honrar o Senhor com as delícias. Senhor, que o Senhor abençoe as empresas. O Senhor multiplique, Senhor. Prospere, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoe também os empregos. Que o Senhor venha te abençoar na sua empresa, meu irmão. Em nome de Jesus. Nada vai faltar na sua mesa. Nada vai faltar a ti. Você vai emprestar muito, você vai ajudar muitas pessoas, mas você nunca vai precisar pedir nada emprestado para ninguém. Em nome de Jesus, receba essa palavra profética. Você nunca vai precisar pedir nada emprestado, porque o Senhor é o teu Deus e nada te faltará. O Senhor vai te abençoar poderosamente em tudo que você colocar as suas mãos. O Senhor vai abençoar no nome de Jesus, amém? Então você que vai trazer, pode trazer aqui à frente o seu dízimo, a sua oferta no nome de Jesus. Eu já convido o nosso irmão Gessé, ele vai estar pregando a palavra nesta noite, amém, no nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos nesse tema, provocadores de milagres, amém? Aleluia. Eu creio que muitas pessoas já contaram, pastor. Ele ficando lindo aqui, ele conta vários testemunhos. Eu creio que o próximo que ele vai contar vai ser o seu, no nome de Jesus. Amém? Tenha fé, não desista. Não desista. Coloque-se de pé, vamos orar. Amém? Senhor, obrigado por cada irmão que trouxe. Aqueles que não puderam trazer, que o Senhor venha abrir as portas de emprego. Que o Senhor venha derramar sobre cada um que está aqui a bênção, a prosperidade. Que em nome de Jesus o Senhor abençoe. Que o Senhor repreenda o devorador, o migrador, o gafanhoto, o que consome os bens dos teus servos. O Senhor repreenda. O Senhor disse que o Senhor repreenderá o devorador. Então, Senhor, nós oramos e entregamos a Ti. Que o Senhor repreenda em nome de Jesus. Amém? Também oramos pelo Gessé, que o Senhor venha abençoá-lo. Eu sei que ele está cheio da Tua presença, do Teu Espírito Santo. Senhor, então nós pedimos mais uma vez que o Senhor continue conosco e abençoe o nosso irmão Gessé e fala, usa ele para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Poder sentar e aplauda bem forte o nome de Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, hoje o dia foi uma bênção. Graças a Deus. Estamos aqui para adorar e bendizer o nome daquele que vive e que reina para sempre. Amém. Nós vamos fazer uma leitura, ela é breve. Os irmãos podem sim ficar assentados, mas com a reverência à palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 20. Vamos fazer o uso da palavra do Senhor. Texto bastante conhecido. Mas aquele que estão no Senhor, nova criatura é, e as coisas novas, elas vão sendo feitas. Amém? Ezequias adoece. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, Senhor, se
se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, glória a Deus, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Amém? Irmãos, é provocar milagre. O que é provocar milagre? É nós estarmos com o intuito, de fato, mover algo em que Deus se sinta provocado em fazer esse milagre por nós. Vamos aprender um pouco sobre Ezequias. É uma história bastante bacana de ser estudada, né? A Bíblia diz que Ezequias ele vai enfrentar alguns desafios no seu reinado. Ezequias, por sua vez, filho de Acás, Acás, ele foi um homem que, segundo a Bíblia, ele recebeu alguns títulos. Acás, ele foi um homem desviado dos caminhos do Senhor. Acás, ele fez, a primeira coisa que ele fez quando ele assumiu o reinado em Judá, ele simplesmente fechou a porta do templo. Acás, ele expulsou os sacerdotes, ele expulsou os levitas da casa do Senhor, e ele também mandou tirar o altar da casa de Deus, pois foi vaidoso. Ele simplesmente achou um altar e achou bonito um altar para ele e o fez assim. A Bíblia resume a história de Acás, pai de Ezequias, como um homem que não andou, que ele foi mal segundo aos olhos do Senhor. Mas com a morte de Acás, Ezequias, seu filho, vai assumir o reinado. Glória a Deus. Ezequias, ele tinha em seu ser que era necessário ter a presença de Deus. Ezequias, é a primeira coisa que ele faz, embora muitos desafios que ele vai enfrentar em seu reinado, é simplesmente abra a porta do templo. Foi a primeira coisa que ele disse quando ele assumiu o reinado ali em Judá. Acás mandou fechar, mandou embora os sacerdotes, mas a primeira coisa que Ezequias faz é abra a porta do templo. Meu pai mandou fechar, eu estou mandando abrir. Aleluia. Então aqui eu começo a ver a história de Ezequias como uma pessoa preocupada não somente com a sua vida, mas com a presença de Deus na sua vida. Ezequias, ele faz algo maravilhoso. Alguém poderia ter dito, mas Ezequias, nós vamos abrir o templo, tudo bem, mas não tem sacerdote, não tem levita, o seu pai mandou tudo embora. Ele fala, então, meu pai mandou embora, eu estou mandando ir buscar. Aí ele reúne, a primeira coisa que ele faz é reunir essas duas classes de ministros. Duas classes que são a palavra e a adoração. O ministro é o sacerdote e o levita. Foi a primeira coisa que ele trouxe para dentro do seu reinado. E uma das coisas que ele chega e fala para o sacerdote e para o levita, simplesmente ele diz assim, olha, santificai-os. E depois, santificai a casa de Deus. Ele está dando um recado para nós que não é simplesmente eu estar na presença de Deus somente na hora do culto. Eu tenho que viver Deus na minha vida. Me levantei, acordei, saí, voltei, me deitei na presença de Deus. Só valia dessa forma, sacerdote e levita, segundo Ezequias queria. E ele faz voltar. E a Bíblia diz que ele também,
usou 16 dias do seu reinado, porque em 8 dias ele vai tirar todo o lixo que o seu pai havia entulhado dentro do templo. E 8 dias também para organizar o que estava fora. E ele vai começar a organizar. Ezequias vai colocar o lixo para fora, sacerdote para dentro, entulho para fora, levita para dentro, e começa ali uma organização. Ele primeiro põe a casa em ordem. O texto é bem claro em dizer: eu tenho que estar em ordem para que eu consiga manifestar na sua vida. Deus fala isso para nós de forma clara nesse texto. A santidade não é só na hora de estar no culto. A santidade é do jeito que eu me visto, é do jeito que eu me porto, do jeito que eu estou numa festa. Eu tenho que me portar como cristão, porque eu sou de fato cristão. As pessoas têm que ver a diferença em nós e simplesmente olhar: olha, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. É necessário sim colocarmos a casa em ordem. Os irmãos que estão me ouvindo bem podem me dizer o que é estar em ordem. Os irmãos sabem, faça uma introspectiva, porque se for para ficar igual ao mundo, é melhor não estar na igreja. Eu vim para fazer a diferença, e através da diferença na minha vida, eu movo a vida das pessoas que me olham e falam: nossa, eu tenho vontade de ser igual àquela pessoa. É isso que Ezequias está trazendo nesse texto para nós. A santidade, ela atrai a presença de Deus, né? Eu estar em ordem atraio mais a presença de Deus, e eu acabo que fazendo através desse simples gesto, provocando Deus na minha vida e provocando milagres na minha vida. E ele manda colocar a casa em ordem. A Bíblia diz que foi tamanho o avivamento naquele lugar, que não só ficou em 4 paredes, não. O avivamento foi tremendo em Judá todo. Tanto que provocou os vizinhos. Então aqui o segundo desafio que ele vai enfrentar é o exército de Senaqueribe. Senaqueribe não gostou nada do que estava acontecendo, porque Senaqueribe compactuava com o que Acás fazia, mas com o que Ezequias está fazendo, ele não compactua. Então a primeira coisa, o segundo desafio é, que Senaqueribe percebeu que a presença de Deus estava ali e coisas boas começariam a acontecer. É por isso que eu digo, a árvore que não dá fruta, ela não recebe pedrada. Então, se você está sendo perseguido, se você está enfrentando alguma perseguição, pode ter certeza que Senaqueribe já percebeu que vem coisa boa aí. Aleluia, o pastor sempre diz: as dores de parto, quanto mais contração é porque a vitória já está próxima. Aleluia, é motivo de nós nos alegrarmos, porque aqui, irmãos, a gente percebe que na história Senaqueribe não arrancou aquilo que Deus prometeu, e essa noite não vai ser diferente. Aquilo que Deus te prometeu, ninguém toca. Aleluia. A Bíblia diz que ele se levanta por uma manhã, e ele está ali andando em seu palácio, ele abre a janela, e ele já percebe que o exército de Senaqueribe está naquele lugar. Já sitiou toda a Judá. E ele já começa a se preocupar, porque ele falou: agora é mais um desafio que eu vou ter que enfrentar. Já não bastava eu pôr em ordem aqui. Agora vem alguém que não gostou do que eu pus em ordem, do que eu coloquei em ordem, melhor dizendo. Aí alguém chega nele, para Ezequias, e diz assim: Ezequias, olha, estamos aqui com alguns príncipes da Babilônia, e eles chegaram aqui e estão dizendo que vão saquear, que vão destruir, que vão botar fogo aqui. E tem mais, o que não presta eles vão jogar fora. E o que é o nosso ouro vão levar embora. A nossa prata, o nosso bronze, eles vão levar embora. E tem mais, os homens vão levar como escravos, e as nossas mulheres eles levarão para os servir. E aí tem mais, eu venho aqui trazendo cartas deles de afronta. E Ezequias, a Bíblia diz que Ezequias pega essas cartas
Ele não fala com amigo, ele não fala com vizinho, ele não expõe numa rede social. Ele simplesmente, a primeira coisa que ele faz, ele corre para a casa do Senhor. Na presença de Deus, ele abre o templo. E lá ele rasga as suas vestes e joga as cartas na presença de Deus. E ele vai fazer uma das orações que eu considero uma das mais bem articuladas e inteligentes já lida por mim na Bíblia. Ele começa a dizer: Senhor, olha que interessante, ele começa a dizer mais ou menos assim: Senhor, essas cartas, quem mandou foi um inimigo. Essas cartas, olha o que eles estão dizendo, que vão entrar na terra que tu destes ao teu amigo Abraão, nessa terra que tu destes para nós. E tem mais, eu falei para o povo aqui de Judá, para eles não temerem, para eles não terem medo, porque o Senhor já nos deu vitória contra Faraó. Glória a Deus. E aí ele começa essa oração com Deus dizendo isso. Mas olha que interessante, Senaqueribe, sabe o que eles estão dizendo aqui nessa carta? Que nós vencemos o exército de Faraó porque era um exército fraco, que foi o exército mais fraco que eles já venceram. Então eles estão dizendo que nós somos fracos, por isso que eles venceram, por isso que nós vencemos ele. Então eles não estão dizendo que nós somos fracos, eles estão dizendo que o Senhor é fraco. Aí eles estão provocando de uma forma que estão dizendo que nós, mesmo com a presença de Deus, somos fracos, que vamos perder essa guerra. Eles estão invadindo, eles estão aqui saqueando, eles estão querendo isso. Estão dizendo que vão tomar a terra que tu destes ao teu amigo. A terra que tu prometestes ao teu amigo, que vão saquear, que vão destruir. E ele começa a provocar Deus dessa forma. E simplesmente, irmãos, ele conseguiu. Ele provocou Deus e Deus se colocou de pé. Aleluia. É por isso que é necessário, quando o problema chegar, apertar a situação, nós nos achegarmos a Deus. E ele diz o seguinte, Deus fala para ele assim: eu conheço o seu inimigo. Deus está dizendo essa noite que ele conhece o seu inimigo, o assentar, o levantar. Ele conhece onde ele está se reunindo para armar contra esta terra. Ele conhece, e ele diz assim: se prepara, Ezequias, porque não vai ter uma lança que ele vai jogar, não vai ter um dardo que ele vai jogar, ele não vai fazer nada, porque eu vou quebrar as flechas, vou quebrar o arco, e tem mais, eu vou pôr um anzol no queixo dele, vou pôr freio na boca dele, por caminho que ele veio, ele vai voltar. Aleluia, esse é o nosso Deus. Busque-o, provoque-o. Aleluia. E simplesmente Deus está nos dizendo: não tem, nada, nenhuma arma preparada contra nós há de prosperar. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, sabe o que é quebrar o arco? Ele diz lá em Salmos 46, eu quebro o arco, né? Eu mando os carros no fogo, eu corto a lança. Sabe o que é quebrar o arco? Irmãos, talvez a gente, às vezes no mundo espiritual, a gente não está tão sensível em perceber as coisas. Mas simplesmente é assim, o inimigo arma, empunha a flecha para a direção da tua casa. E Deus está dizendo, antes mesmo que ele solte a flecha, eu já entro e corto ali, não deixo atingir a tua casa. Aleluia. Glória a Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. O primeiro desafio foi consertar o altar, o templo. O segundo foi ele arrumar ali esse desafio contra o reino, defender o reino contra Senaqueribe. Aí uma das coisas que advém a ele é uma enfermidade. Ele é atingido por uma enfermidade
essa enfermidade vem o assolar de uma tal forma que o eleva, né, no sentido de morte, né? Ele já sente as dores ali, ele já sente que essa enfermidade veio o assolar. Mais adiante nós vamos perceber que gerou feridas, úlceras, né? Mas ele diz o seguinte, né? Estou ferido, estou ruim da vida, agora eu não estou bem com a minha saúde. Aí Deus manda o profeta falar com ele. Irmãos, falar com o rei é a mesma coisa que a gente ir falar com o presidente. Tem que ter Deus na vida. Tem que ter. Aí nem nada mais, nada menos que Isaías vai lá para falar com Ezequias. E ele diz com toda a autoridade vinda de Deus, ele: eis que o meu Deus diz assim, assim te diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, pois a cama que tu subiste esta noite, você não vai descer. A Bíblia diz que Ezequias vira para o lado, na cama que ele estava, e ele chora amargamente, chora muito, pois uma sentença vinda de Deus para a vida dele. Aí Ezequias, se para mim, ele fez uma das orações mais inteligentes, mais bem articuladas das cartas, ele também faz uma oração aqui muito sincera. Ele simplesmente provoca a Deus novamente. Ele simplesmente diz assim: Senhor, puxa aí no seu arquivo o que eu já fiz por ti. Puxa aí, Pai, vê se eu tenho crédito contigo. Aleluia. Quem de nós aqui essa noite pode virar para Deus e mexer no nosso armazém? Deus, olha aí. Eu não estou dizendo, irmãos, que nós somos perfeitos. Não estou dizendo nenhum de nós somos. Mas cada um de nós temos um crédito com Deus. É simplesmente ele dizer assim: Senhor, eu não puxei o tapete de ninguém. Eu não costurei na vida de ninguém. Eu não fiz nada nas costas de ninguém. Mesmo às vezes sem força, eu estou aqui para te adorar, para te exaltar. Deus puxa aí no armazém, no meu armazém, vê se eu ainda tenho crédito contigo. A Bíblia não conta, mas a história me diz que enquanto Ezequias estava acamado, tinha 200 agoreiros. Sabe o que é agoreiros? Um agoreiro, alguém agorando a sua vida já é difícil. Imagina 200 de manhã, virados simplesmente para a tua casa dizendo: Ezequias vai morrer, Ezequias vai morrer. E ao pôr do sol mais 200, Ezequias morrerá. Ezequias morre, Ezequias. Imagina 200, 400. A história diz que ele vendo a cena, ele falando com Deus, e simplesmente, irmãos, Deus disse do céu, vendo tudo isso, ele chorando, pedindo, vê no seu arquivo, Deus simplesmente fala: eu vou revogar. Era para morrer, mas não vai. Aleluia. Era para morte, mas não vai. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. Aleluia. Eu sinto que no momento em que ele se virou, que ele lançou a flecha para Deus, Deus pegou do trono e já devolveu. Pois a Bíblia narra que não deu tempo de Isaías sair do palácio. Isaías estava lá ainda, eu não sei o que Isaías pensou talvez, mas soprou Deus novamente para Isaías e simplesmente Isaías quer ter que voltar, ele volta, ele vai falar com o rei novamente. Irmãos, aqui eu vejo que quando nós procuramos mover, né,
a Deus, buscar o encontro verdadeiro, Deus se move. E Deus me mostrou essa tarde de hoje que nenhuma seta chegará à tua casa, nenhum trabalho feito, nenhuma encruzilhada, nada, porque Ele já está quebrando em nome de Jesus, aleluia. Eu sei que Ezequias ora, ele fala: eu já sei, Senhor, que o Senhor decretou, eu sei que o Senhor já mas se eu tenho crédito, olha para mim neste momento. Olha para mim, Senhor, neste momento. O Senhor me viu chorar no canto da parede. Simplesmente ele tinha certeza que Deus estava ouvindo ele. E quantas das vezes a gente chora no canto da parede? Quantas das vezes você, mãe, aleluia, está ali no chuveiro, chora no chuveiro para ninguém perceber. Mas Deus está dizendo: eu tenho visto. Ele tem um anjo especialista nisso, ele sabe diferenciar água de chuveiro de lágrima. E ele tem levado até o trono do Senhor. Hoje você vai sair com a sua vitória daqui. Aleluia. E ele está ali chorando, está falando com Deus. E de fato aquela oração provocou Deus. Porque Deus simplesmente, olha que maravilhoso, o profeta está lá. Acabou de entregar a mensagem de morte. Deus fala: para, profeta, volta. Aleluia. Glória a Deus. Simplesmente Isaías volta. Irmãos, a Bíblia ela é tão profunda, minha mente é tão rasa, mas ela lava a alma, né? Não abraça. Simplesmente é lindo isso, o que a Bíblia faz, a palavra de Deus. E aí o texto diz que ele volta, e olha a mensagem. Deus manda te dizer, Ezequias, que ele ouviu a tua oração e está revogando, aleluia. Isso é para quem crê, irmãos. Não é para racionar, é para quem crê. O que era para a morte vai se transformar em vida. Deus está te dando mais vida, aleluia. Glória, eu vou repetir, Deus está transformando o que era morte em vida. Deus está nos dizendo que vai acrescentar mais anos de vida a nós. E falou para provar que Ele é Deus, Ezequias, preste atenção. Existe um sinal, você quer? Para provar que eu sou Deus na sua vida? Aí Isaías fala os sinais. Você quer que o relógio de Acás, teu pai, volte 10 graus? Ou que o relógio de teu pai avance 10 graus? E mesmo Ezequias já vendo ali que Deus falava com ele, mesmo Deus trovejando, a gente arrepiando dos pés à cabeça, às vezes acaba um culto como este, a gente sai no portão, o problema bate a porta e a gente fala: será? Isso acontece conosco. Aí simplesmente Ezequias, ele dialoga com o profeta, ele fala: bom, avançar 10 graus é fácil, o relógio andar 10 graus, já é o curso dele, eu quero ver voltar. Isaías brada a Deus novamente e fala: ele quer que retroceda. E simplesmente, irmãos, aqui acontece algo maravilhoso. Deus simplesmente cumpre aquele sinal. Ele olha para a terra e fala: terra. E volta tudo 10 graus. E isso me chama a atenção porque Números fala que Deus não é filho do homem para que minta, e nem ser humano para se arrepender. Por acaso prometeu Deus e não cumpriu? Aleluia. Simplesmente o relógio volta, retrocede. Que cena maravilhosa. Eu nunca ouvi falar que a terra tem marcha ré. Você já ouviu? Para Deus ele faz. Então aqui Deus, sabemos que Deus parou aqui o sistema solar. Porque se ele para só a terra,
os outros planetas iam se chocar. Parou todo o sistema, porque o sistema parou e retrocedeu tudo 10 graus. Eu fiquei fascinado com essa cena, eu fico imaginando quem de fato estava olhando para o relógio naquele momento, falando, uai, mas está esquisito, está voltando, é Deus, aleluia, está estranho, é Deus, aleluia, é Deus respondendo a oração de alguém que orou no secreto, que orou no cantinho pedindo um sinal, Deus faz, aleluia. Glória a Deus. Eu li uma matéria essa semana e já tem uns 2 dias da semana passada que eu havia visto. Eu falei, eu vou ler de novo. E eu encontrei que tem um dia que a NASA, cientistas procuraram, que é 24 horas perdida. Como assim, Gessé, 24 horas perdida? Eles colocaram os computadores lá para contar o tempo. Para retroceder o tempo. 24 horas. Dependendo da posição dos planetas, da Lua, do Sol, 24 horas. Mais 24 horas e assim contaram 1000 anos, centenas de anos. E foram contando. Aí teve um momento que se percebeu que estava faltando 24 horas nesse tempo. Aí ficaram lá apavorados, mas o que está acontecendo? Não pode, vamos contar de novo, vamos fazer essa recontagem. Começaram a contar de novo e novamente as máquinas acusaram. Está faltando 24 horas, se perdeu 24 horas. E é o dia perdido no tempo, depois pesquisem no Google. É interessantíssima essa matéria. Aí, eles lá apavorados e no meio deles tinha um cristão. E eles todos preocupados, que falta agora e agora? Por que eles fazem essa contagem? Porque eles precisam saber a prospecção para lançar um satélite e esse satélite não se chocar com a movimentação do sistema. Por isso que eles fazem essa contagem, para saber uma prospecção. E aí eles preocupados, está faltando 24 horas, e agora? Como que vão fazer? Como que se explica? Aí o evangélico lá, o cristão, eu conheço essa história aí. Aleluia. Olha o que Deus faz. Aleluia. Ele simplesmente fala assim, vamos lá, fonte de pesquisa. Bíblia Sagrada, 2 Reis, capítulo 20. Houve um homem que orou. Ele já estava sentenciado à morte. Ele já estava decretado por Deus, vai morrer. Mas ele orou e pediu a Deus um sinal. Aleluia. Você está pedindo um sinal? Aleluia. E simplesmente ele orou. E qual que era o sinal? Conta mais, fala. Ele pediu que retrocedesse 10 graus o relógio de Acás. Mais do que depressa, os cientistas correram para descobrir que relógio é esse. Vamos ver, encontraram o relógio. Encontraram esse relógio e fizeram a conta dos 10 graus. 40 minutos. 40 minutos. Aí eles voltaram para esse. Mas é 40 minutos e as outras 23 horas e 20 minutos. Mas eu conheço outro homem. Aleluia. Ele estava em guerra. Lá no meio do vale. Ia escurecer, ele ia perder a guerra. Mas ele percebeu que durante o dia ele estava legal, ele estava vencendo. O sol estava se pondo. Simplesmente Josué berra lá do vale dizendo, Senhor, pare o sol. Aleluia. Oh, glória. Irmãos, se eu fosse você, dava um glória melhor que esse. Aleluia. Porque tem uma guerra implantada no mundo espiritual que nós não sabemos, mas Deus sabe. Se você clamar do teu lugar, eu sou poderoso para quebrar a guerra na raiz. Eu tenho poder para isso. É Deus dizendo que entrou na guerra por alguém aqui. É Deus dizendo, me peça um sinal que eu vou te dar.
Aleluia. É para quem crê, aleluia. Não vai ter morte, não. O inimigo pode até tentar, mas ele não vai chegar. Ele vai chegar perto, mas não vai tragar. É igual o povo ali de Moisés, né, seguindo ali, eles preocupados com o que estava atrás. Mas a Deus estava dizendo, ele vai chegar perto, mas não toca. Aleluia. Então, irmãos, que é um sinal, peça, que Deus vai bradar. Não vai ter morte, não. Não vai ter vergonha, não. Não vai ter funeral, não. Aleluia. Porque Deus trabalha para aquele que nele espera. Aleluia. É saber para quem pedir. É esse provocar que temos. Irmãos, para nós darmos andamento, ainda que pareça que nada mudou, a gente tem orado, a gente tem feito jejum, tem participado das campanhas, parece que nada mudou. Mas Deus está dizendo, eu já entrei, eu já estou movendo, eu já estou abrindo os caminhos, e pelo caminho que ele entrou, ele vai voltar. Aleluia, não se preocupe, não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Aleluia. Josué orou. E vamos lá para Josué 10:13. Um dia inteiro é quantas horas? 24 horas. Olha aqui. O céu parou? Quase. Os cientistas chegaram à conclusão que para Josué, Deus parou o relógio por 23 horas e 20 minutos. Olha o poder da nossa oração. Olha o Deus que servimos. Para Ezequias ele parou 40 minutos o sistema. Para Josué está comprovado isso, não é? É a ciência provando a Bíblia, que a Bíblia é verdadeira. Irmãos, vamos nos pôr de pé. A história continua a falar de Ezequias, diz que ele se envaideceu. Ele simplesmente começou a se preocupar só com a geração dele. É por isso que a sentença de morte foi mudada. Mas a sentença de coloque a sua casa em ordem não foi mudada. Era para ele continuar com essa questão da casa em ordem. E a Bíblia nos fala, ela traz numa clareza que Deus visita a maldade dos pais até a 4ª geração. Filhos, neto e bisneto. E Ezequias estava preocupado somente com a sua geração. Ele, não, eu consegui, eu provoquei e pronto, é para mim, as bênçãos para mim. E de fato Deus cumpriu todas as promessas feitas a Ezequias. Só que também me chama a atenção ele não ter se preocupado com as gerações. É por isso que latente fica, coloca a sua casa em ordem. Porque o que me confronta e o que me consola ao mesmo tempo é que se nós formos lá para Números, capítulo 23, me falha a memória agora, mas se a maldade dos homens Deus visita, a maldade dos pais até a 4ª geração, ele fala, se vocês forem bem, se vocês colocarem tudo em ordem, as bênçãos serão geracionais. Ou seja, se a maldade é visitada até a 4ª geração, a bênção elas te seguirão por 1000 gerações. Então é melhor escolher esse lado, é melhor escolher fazer o bem, é melhor escolher estar na presença de Deus, andar de forma íntegra, colocar tudo em ordem para que as pessoas possam ver Cristo em você, que possam ver Deus na tua vida. Hoje o convite é, vamos provocar milagres? Sim. Mas para provocar milagre existe um caminho, é colocar a casa em ordem. Amém? Irmãos, tem gosto de bezetacil mais cura. Deus está mandando falar dessa forma. Eu tinha preparado algo bacana, mas de mim. Não adianta eu vir aqui passar a mão e falar, olha, é assim, é carinho.
Não, o caminho espiritual requer algumas, vamos dizer assim, temos que não abrir mão de algumas coisas. Jessé, eu não consigo. É aí que está errado. Você consegue sim. Ei, de joelhos somos mais fortes, de joelhos estamos mais perto de Deus. Aleluia. Quero orar com os irmãos. Senhor, Tu sabes, Senhor, que a nossa vontade é estar na Tua presença. Sim, Senhor, é provocar a Tua presença de forma ao qual o Senhor nos responda. Pai, eu sinto graça de Deus, graça Sua aqui neste lugar. Pai, visita os corações que aqui entraram angustiados, mães que entraram aqui preocupadas com seus filhos e pais preocupados com o que eu vou fazer para suprir essa necessidade. Pai, Tu sabe de todas as coisas e hoje o Senhor nos manda o recado em alto e bom tom. Coloque a casa em ordem que eu vou trabalhar para aqueles que em mim esperam. Eu sou Deus que não minto, eu sou Deus que não me arrependo, por acaso prometi e não cumpri? Aleluia, labai, tui, decanda, labai, aleluia. Se você entrou aqui com o coração angustiado, se alguma enfermidade te assola neste momento, tenha certeza que Deus já entrou, que Deus já está movendo. Ei, eu falo com pessoas de fé, com pessoas que creem na palavra de Deus. Creia e verás a glória de Deus, aleluia. Pai, assim eu despeço e já agradeço, Senhor, por essa rica oportunidade. Pai, que fale mais em cada coração. Senhor, abre a mente para que possam ver que realmente o Senhor tem um povo, e um povo que é eleito Teu, e que somos nós. Estamos aqui buscando mais e mais a Tua face. Estamos aqui para louvar, para engrandecer o Teu nome, pois Tu és Deus, sempre será Deus, eternamente será Deus. Pai, é de agora e para sempre. Eu já Te agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Permaneça, amém? Permaneça nesse espírito. Vamos continuar orando, Senhor. Obrigado por essa palavra poderosa, Senhor. Senhor, para o tempo pelo Teu povo. Senhor, muitas pessoas estão aqui nesta noite, vieram, Senhor, ouviram a Tua palavra. A Tua palavra é mais poderosa que uma espada, Senhor, que atravessa a nossa alma. A Tua palavra tem poder, Senhor. Nós cremos na Tua palavra. Senhor, tem pessoas aqui que precisam de um milagre, Senhor. Que precisam de um milagre para o filho, para a filha, para o seu pai, para a sua mãe que não está aqui. Eu sei que você veio aqui pedir uma bênção, Pai, no nome de Jesus. Assim como o Teu servo orou ali, o Senhor mudou o cativeiro dele, Senhor. Muda cativeiros, muda decisões, pessoas que estavam marcadas para morrer, em nome de Jesus, Pai. Repreenda o espírito da morte, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos pelos nossos filhos, Senhor. Visita este filho, Pai. Nós nem sabemos, esta mãe nem sabe onde este filho está, mas ela crê que o Senhor está guardando ele, aonde ele estiver. Envia o Teu anjo, Senhor, naquele lugar. O Senhor diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Então, Senhor, visita agora esse filho, esta filha, Senhor, visita, guarda, livra do mal. Senhor, nós oramos, entregamos a Ti nossos filhos. Senhor, se alguém está aqui sozinho, sem o marido, sem a esposa, o Senhor visita ela agora lá, meu irmão, minha irmã. O Senhor visita teu esposo, teu marido lá. O Senhor vai fazer uma grande obra na vida dele. Minha mãe orou por mim por muitos anos. E quando ela orava por mim, eu estava na balada, eu estava fazendo coisas que não agradavam ao Senhor, mas eu tinha uma mãe que orava por mim todos os dias. Então não perca a sua fé, minha irmã. Ore pelo seu filho, pela sua filha, não desista. Ore pelo seu esposo, não desista, em nome de Jesus. Senhor, como o Senhor fez na minha vida, Senhor, faça na vida deste marido, dessa filha, desse filho. Muda a vida, muda a história. Faz uma vida nova, uma vida transformada. Você não veio aqui em vão, não, meu irmão. Você ouviu a palavra, você louvou o Senhor, e o Senhor vai ouvir a tua oração. O Senhor vai receber a tua oração em nome de Jesus.
Senhor, se alguém estiver doente, coloca a mão aonde dói. Coloca a mão onde dói. Se for algum parente, coloca no seu coração. Senhor, visita agora, Senhor, este irmão que está doente. Se tiver alguma dor, Pai, não importa onde seja, pode ser no dedão do pé até a cabeça, Senhor, visita e toca agora, Senhor. Toca e cura, Senhor, no nome de Jesus. Não é no meu nome, não é do nome de ninguém, é no nome de Jesus. Eu declaro você curado, minha irmã, meu irmão. E o seu parente eu declaro curado no nome de Jesus Cristo. Que toda enfermidade saia agora. Em nome de Jesus, eu declaro você curado. Eu declaro o teu familiar curado agora. Em nome de Jesus. É profético, diga bem forte comigo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aplauda bem forte o nome de Jesus. Oh, obrigado. Podem se assentar, amém? Pode acender às 7h11. Obrigado, Dário. Está muito lindo. Deus abençoe. Deus abençoe nosso irmão Gessé. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Nosso irmão Gessé. Uma palavra muito poderosa. Irmão, Deus para o tempo por nós. Que maravilha, né, irmãos? E voltou também. Amém? Irmãos, eu vou dar os avisos, não vou me demorar. Amanhã vai ter culto dos jovens. É intercâmbio, é internacional. A igreja do Boa Vista. Ela vai estar aqui fazendo louvor, se não estiver enganado, e vão estar trazendo a palavra. Então, irmão, toda a igreja está convidada, tá? Você é jovem até os 120 anos é jovem, tá bom? Então você está convidado 7h30, tá? Está marcado aqui 7h30, tá bom? Então venha, traga seus filhos, seus netos, seus vizinhos, convida o amigo e venha amanhã louvar o Senhor. Irmãos, domingo, às 9h da manhã, vai ter o culto da família normalmente, tá? O culto começa às 9h, termina mais ou menos umas 10h30. Depende do ânimo do pastor um pouquinho, ele prolonga um pouquinho mais, mas normalmente acaba às 10h30, tá bom? E à noite, às 19h, vamos ter o culto normal, tá? Da família. Só que depois do louvor, na salinha das crianças ali, vai ter o culto infantil, amém? Em busca do tesouro perdido, amém? Então traga o seu filho, traga a sua criança, que ele vai encontrar esse tesouro no nome de Jesus, amém? Então traga a sua criança. Então o culto vai acontecer normal aqui na igreja. Só que para as crianças, bênçãos, vai ter algo diferente lá. Irmão, sempre tem algo diferente. Eu não vou dar spoiler nem nada. E nem vou prometer nada. Mas venha, traga sua criança, vai ser bênção. E o culto acaba 8h30. O pastor, irmãos, toda vez ele pergunta domingo, Léo, que hora que acaba o culto? Irmãos, então se Deus quiser, né? O culto acaba no domingo, começa às 7h, acaba 8h30, dependendo do ânimo do nosso querido pastor. Mas normalmente acaba 8h30, amém? E acho que são esses avisos, né, Alexandre? Os irmãos do asilo pediram ajuda, né? Os irmãos que puderem ajudar com toucas, com cobertores, não é, toalhas. Isso, você que pode comprar uma toalha, uma touca, traga domingo, amém? Vamos fazer algo bem legal para os nossos irmãos do asilo. E vai ser benção. Quarta-feira tem o discipulado, né? Quarta-feira tem sido benção, irmão. Eu sei que os irmãos muitos trabalham, muitos estudam. Eu sei que é cansativo, chega cansado do serviço. Mas você que pode, venha de quarta-feira. Tem sido uma bênção no nome de Jesus. E sextas-feiras estamos nos provocadores de milagres. Eu creio que todos foram esses avisos. Tem mais algum aviso? Creio que não, né? Não? Então se coloque de pé, vamos encerrar o culto no nome de Jesus. Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Tem? Todos de casa? Não, ela já é de casa. Ela já veio domingo, amém? Deus abençoe a Aline, Deus abençoe vocês, amém? Então, irmãos, vamos encerrar o culto no nome de Jesus. O pastor não pôde estar aqui, ele precisou ir para São Carlos, tá bom? Senhor, obrigado por este culto, obrigado pelos louvores, obrigado pela palavra, Senhor, a tua santa palavra. Obrigado por cada irmão que está aqui, que se esforçou, Pai, de estar aqui, que o Senhor venha guardá-los de todo mal, que ao sair daqui, que o teu Espírito Santo os acompanhe, que os anjos do Senhor acampem ao redor de cada um que está aqui e ao redor de cada familiar que essa pessoa está aqui representando, Senhor. Envia os teus anjos para aquele lugar e que o Senhor possa nos dar um final de semana abençoado, um culto dos jovens amanhã abençoado, um domingo no culto da família de manhã e no culto à noite com as crianças também, que o Senhor abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino.
Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para sempre. Façam com suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e para sempre. Todos digam: dê a paz para o seu irmão, Deus te abençoe, aplauda o nome do Senhor. E vem amanhã no culto dos jovens, 7h30, domingo, em nome de Deus te abençoe, vai em paz.